Bom dia, pessoal. Eu vou mandar alguns exercícios lá para vocês no Google Class e aqui está a explicação deles. Nós vamos precisar retomar alguns pontos. Vocês vão precisar relembrar o que é módulo. Quando o número está em módulo, ele tem essas duas barrinhas aqui. E o módulo quer dizer a distância entre esse número até a origem. Então não existe distância negativa, tá? Se ele é menos 6, então a distância até a origem vai ser 6 unidades. Se for menos 2, a distância até a origem é 2. Se for 1, a distância até a origem é 1. Isso aqui é facinho. Agora a extração de raiz, tá? Vocês têm que lembrar. Eu tenho uma raiz que não é exata, a raiz de 20. Então nós temos que extrair tudo que der dela e deixar só o que não dá para extrair lá dentro dela. E fica assim, ó. Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 20. Então você colocar o 20, você vai fatorar pelos fatores primos, que o primeiro é o 2. 20 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Aí você vai ver que por 2 não dá, por 3 não dá. O próximo número primo, que é o 5, quando eu chego aqui no número 1, acabou. E desse lado nós vamos pegando os parzinhos. Como aqui é multiplicação, então 2 vezes 2 vai ficar 2 ao quadrado. 1 e 1. 1 mais 1, 2, expoente 2. E esse 5 vai ficar sozinho. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, vamos separar aqui essa raiz aqui, ó. Vai dar 2 ao quadrado vezes raiz de 5. Só fiz a separação, tá bom? Raiz quadrada é 2 ao quadrado, como aqui, ó, é raiz quadrada, então aqui tem um 2. E o expoente é 2, você elimina a raiz. Vai ficar só 2 raiz quadrada de 5. Beleza? Outro ponto importante é a racionalização. 1 dividido por uma raiz. Então aqui é uma fração e tem uma raiz aqui no denominador. Não pode ocorrer isso. Qual que é o recurso que nós utilizamos? Nós fazemos o seguinte. Multiplicamos o numerador e o denominador pela mesma raiz que está aqui embaixo. Então vai ficar 2 e 2. Uma raiz de 2 vai ficar uma raiz de 2. A raiz de 2 vezes a raiz de 2, pô, se aqui, ó, as raízes são iguais, são raízes quadradas, então vai ficar a raiz desses dois números multiplicados, 2 vezes 2. Nesse caso aqui, ó, vai ficar 1 sobre 1 raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4, que também é 2 ao quadrado. Como eu já expliquei, é raiz quadrada, corta aqui, corta o expoente, vai ficar 1 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então vai ficar a raiz de 2 dividido por 2. Não tem como dividir, porque o número está com raiz e o outro não, tá bom? Esse outro processo aqui é só para determinar os coeficientes. Então, numa equação do primeiro grau, aqui eu estou na equação geral, ó. Ela está assim, ax mais by mais c. Ou seja, se eu tiver uma equação assim, ó, é 2x mais 3y mais 4 igual a 0, isso significa o quê? Que o meu coeficiente A vai ser o quê? 2. Meu coeficiente B vai ser o quê? 3. Meu coeficiente C é o 4. Lá nos slides tem uma explicaçãozinha, como por exemplo, se acontecer uma situação assim, ó, x menos 2 igual a 0. Você, ó, o que está com x é o quê? É o A. Então eu tenho o coeficiente A, que é 1. O coeficiente B tem que estar com y. Aqui tem y? Não tem y. Então é 0. E o coeficiente C é o que está sozinho, que não tem incógnita, que não tem nem x nem y. Então aqui vai ser o quê? Vai ser menos 2. Se acontecer assim também, ó, 2x mais y igual menos 4. Esse menos 4 está do lado errado, ele tem que ir para o outro lado. Então como é que vai ficar? Meu coeficiente A será 2, o coeficiente B será 1, que é o número que está com y. Não tem nada aqui, é 1. E o coeficiente C
Esse 4 ele está do lado errado. Se ele estivesse desse lado aqui, do lado esquerdo da igualdade, o sinal dele seria positivo. Então é 4 positivo. E vocês vão fazer esses 3 exercícios que tem lá para vocês. Para depois tentar fazer aqui, ó. Vamos calcular a distância desse ponto a essa reta. É um exemplo que tem lá. Ele já está lá resumido, né? Eu já coloquei para vocês, mas eu vou fazer aqui explicando. Ó, eu tenho um ponto e eu tenho minha reta. Então eu tenho que calcular a distância do ponto até essa reta. Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, ó. Primeira coisa, determinar o A, o B e o C, o valor de x e de y. O A, o B e o C, vocês sabem que estão com a reta. O número que está com x é o A. Então, como não tem nada aqui, é 1. Então, vai ser 1 aqui. 2y, tá vendo? O B é o que está com o y. Então, aqui ó, é 2. E o C... E o C, ó, tá 8 ali. Tá vendo esse 8? Se ele vier para o outro lado da igualdade, ele vai ser menos 8. O x é do ponto, x e y. O x vale 3. E o y vale 5. Aí vocês vão utilizar essa fórmula aqui, que já está lá no slide, ó. A distância será o módulo de AX mais BY mais o C, dividido pela raiz do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Aqui é a fórmula. Agora você já tem aqui ó, o valor do A, do B e do C, do X e do Y. Agora é só substituir e terminar a conta. Vamos fazer a substituição aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem que é facinho, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, acho que aqui agora vocês vão enxergar melhor. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A distância será o módulo AX. AX. Então, vai ficar 1 vezes 3 mais BY, ó, BY. 2 vezes 5 mais o C. O C é negativo, então, menos 8. Em módulo, dividido pela raiz de A ao quadrado e B ao quadrado. O A vale 1, vai ficar 1 ao quadrado. O B vale 2, 2 ao quadrado. Aí vamos fazer a conta, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, 8. Só que aqui ó, é 8 negativo, só que o sinal é positivo. Pela regra de sinais, menos 8. Dividido pela raiz de 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, 4. Aqui já soma, tá? Ó, 3 com 10 vai dar 13. 13 menos 8, 5. E aqui vai dar raiz de 5. Só que essa raiz não pode estar embaixo. Então nós vamos ter que racionalizar. Racionalizando isso aqui, ó, vai ficar assim, ó. Raiz de 5 e raiz de 5. Em cima, no numerador, vai ficar 5 raiz quadrada de 5. Aqui no denominador, nós vamos multiplicar. Fazendo o que eu falei para vocês. Vai ficar uma raiz de 5 ao quadrado. E a raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta, corta. Vai ficar 5 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Ah, o numerador e o denominador aqui, ó, que estão fora da raiz, eles dá para você fazer a divisão. Então 5 dividido por 5 é 1. Então vai ficar 1 raiz de 5. Só que você não precisa deixar esse 1 aqui na frente. Então fica só raiz de 5. Ou seja, a distância do ponto àquela reta será raiz quadrada de 5. Professor, tem que extrair a raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 não é exata. Deixa em forma de raiz, tá bom?